Paz de Deus seja multiplicada em sua vida e sua casa, e a saudação da Igreja Batista Casa de Paz, Rua do Senado 308, coração da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Você é o nosso convidado especial para as nossas reuniões presenciais. Agora mesmo estamos em reunião presencial, 9h30 da manhã, celebrando batismos em nossa igreja, a nossa palavra de boas-vindas ao irmão Alfredo, a irmã Ana Júlia, que bênção, que maravilha! Mais gente chegando para o reino de Deus. Deus abençoe a todos. E você também é nosso convidado. Se você quiser também participar da vida da igreja, está convidado. Venha ver como é que procede, como é que se processa, o que fazer para participar da vida da igreja, como que começa. A gente participa dos estudos, você participa dos estudos. E se quiser também celebrar o seu batismo em nossa igreja, está convidado, está convidada. Pode vir de qualquer lugar que você vier, ou a gente vai aí onde você está e a gente celebra o batismo. Estamos aqui para cumprir a ordem do Rei, a ordem do Senhor. Pedimos a você que está passando por aqui pela primeira vez que se inscreva, compartilhe o link, aí é para todos. Deixe o seu joinha ao final, é muito bom, agradecemos de todo o coração. Toda semana chega gente nova em nosso canal. Esse canal não é nosso, é de Deus para Deus, através da Igreja Batista Casa de Paz. Direto ao assunto, vamos abrir a Bíblia Sagrada, santa e bendita palavra de Deus, livro de Neemias. Nesta reunião, nós estamos desenvolvendo a mesma aula presencial que acontece presencialmente no templo da nossa igreja, todos os domingos, às 9h30 da manhã. Temos uma escola funcionando, módulos, tivemos vários módulos até aqui, o módulo do Espírito Santo, da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa de Deus, da Bíblia Sagrada, e agora estamos estudando sobre oração. E hoje, lindo, lindo, lindo texto, a oração de Neemias. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, livro de Neemias, capítulo 1. Diz assim a santa e bendita palavra de Deus, começando no verso 5. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as minhas orações, que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, pedimos que aplique essa palavra em nossas casas, em nossas famílias, e através de nós, em outras casas, em outras famílias. Oramos no nome do seu Filho, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém? E amém. Título que escolhemos para esse texto: Filhos de Paz praticam jejum e oração como Neemias. É verdade, aprendemos como Neemias, e aquilo que aprendemos que foi bom para alguém no passado, nós usamos também no presente. Treinamento. Eu acho que esse tempo na nossa igreja é um tempo de treinamento para a batalha espiritual, porque a oração e o jejum, eles são armas, são requisitos, são práticas cristãs ordenadas pelo Senhor Jesus para a batalha espiritual. Então, o aluno de cada lição, de cada aula, deve entender que a oração franca e fervorosa é a chave para a restauração, para a reconstrução. Neemias é exemplo de de pessoa que reconstrói. Tudo estava destruído, os muros estavam destruídos, houve uma guerra, destruiu tudo, derrubaram tudo, botaram fogo. E Neemias é o servo da reconstrução, reconstrução física, reconstrução moral, reconstrução emocional, reconstrução espiritual. A situação de Neemias mostra muita semelhança com as situações do mundo hoje. Neemias vivia no palácio de um rei. No primeiro mundo, ele poderia ficar muito tranquilo e não ver o noticiário, não ouvir as notícias do resto do mundo, mas ele se interessa em ouvir as notícias do resto do mundo, principalmente da sua terra, da sua parentela, dos seus conterrâneos, e a notícia não é boa. Morte, guerra no tráfico, guerra entre os poderes,
gente morrendo, crianças morrendo, adolescentes sendo violentados, idosos sendo desrespeitados, tudo destruído, templos destruídos, casas destruídas. A situação do mundo no tempo de Neemias não era muito diferente da situação do mundo hoje. Talvez quem está no primeiro mundo não perceba, se não quiser ver, não vê o que acontece no resto do mundo, nos outros continentes, aqui na América do Sul, na América Central, na África, na Ásia, e mesmo nos países ricos, quantas coisas difíceis estamos vendo. A história de Neemias é inspirativa, é inspiradora para que nós tomemos atitudes que podem trazer uma esperança de reconstrução, uma esperança de reforma no lugar onde vivemos. Neemias era homem de ação. E hoje Deus está procurando pessoas com as mesmas características de Neemias. Ele lutava não com espadas, não com armas, não com bombas, nem com mísseis, mas ele lutava na oração. Ele lutava no jejum, ele lutava chorando diante de Deus. Antes de agir, ele orava. Ele era copeiro do rei. Ele era uma pessoa que ele era um exilado, ele tinha sido levado como escravo, mas ele, com as características que tinha, os tornou copeiro da confiança do rei. Absoluta confiança, porque naquele dia, naquele tempo, antes do rei provar a comida, ele provava. Então, era realmente alguém da confiança do rei. Evidentemente, ele desfrutava de uma estima também do monarca. Ele foi 2 vezes a Jerusalém, com a autoridade do rei, do imperador, do governador, com uma escolta, uma cavalaria real, e ele tudo fez para retornar, para trabalhar na reconstrução da sua terra, da sua cidade, do seu povo, em todos os setores. Na restauração dos muros, ele trabalhou com união, ele conseguiu unir todos os que se interessavam pela reconstrução daqueles muros, e eles conseguiram reconstruir os muros em tempo recorde. Tudo ele venceu, oposições políticas, oposições espirituais, oposições mesmo ali declaradas, guerras declaradas contra ele, e em alguns momentos precisou realmente de usar da força física para enfrentar as oposições, mas tudo antes ele fez em oração. Como é que foi essa oração de Neemias? Nós lemos aqui no capítulo 1 que Neemias, quando sabe das notícias do mundo, ele chora. Mas ele não fica só chorando. Ele jejua, ele perde o apetite, mas ele não aproveita, ele não fica só sem comer, emagrecendo, ele não faz ali aquela dieta para emagrecer. Ele aproveita para jejuar. Ele aproveita para guerrear, porque o jejum é uma arma de guerra. E ele ora a Deus. E ele cita aqui as palavras, os termos da oração a Deus. A reação de Neemias diante das tristezas foi orar e jejuar. E aí ele não tomou medidas precipitadas, porque quem ora e que jejua não toma medidas precipitadas. Não desobedece a Deus, não faz aquelas coisas, não mete os pés pelas mãos. Não coloca o carro na frente dos bois. A pessoa que ora, ele tem a direção de Deus para a hora certa de todas as coisas. Neemias passou 4 meses em oração. Num outro texto, ele vai declarar isso. Neemias capítulo 1, verso 1 e capítulo 2, verso 1. Então, o jejum de Neemias expressa a humildade, o estado de sincera humilhação diante do Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor para ele
mas também para o povo dele. Confessa, o povo pecou, mas eu também sou pecador. Neemias não deixa de se colocar no meio como o culpado daquela situação do mundo daquele tempo. O jejum no Oriente Médio era muito comum e a ideia era realmente situação de estado de humilhação. Alguns até vestiam de saco, assentavam no chão, nas cinzas. O Jó fez isso. Isso era muito comum. Era uma demonstração de humilhação máxima diante de Deus, uma confissão, dependência total da graça de Deus. Isso aconteceu também com o povo de Nínive. Deus desviou toda a maldade que viria contra eles. O jejum ele pode ser abstinência total ou parcial de alimentos. No tempo lá da Bíblia, nós tínhamos, o povo tinha o tempo marcado para jejuar. Neemias, ele tem atitudes a respeito da oração, e as atitudes de Neemias nós podemos aqui anotar. Era uma prática na vida cristã diária de Neemias. Quem ora no tempo ruim é porque orou também no tempo bom. Nós entendemos que Neemias não foi um homem de oração e jejum só porque a situação piorou. Ele vivia em oração. Neemias estava sempre focado no caráter de Deus. Sabia que Deus poderia resolver. Neemias reconheceu que era pecador. Já falamos sobre isso. Neemias baseou seu pedido na aliança de Deus. A aliança que Deus fez com Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. Neemias relembrou que ele e o seu povo eram os remidos de Deus. Está em Neemias capítulo 1, verso 10. Ele pediu de modo específico. Neemias é alguém com características de um gestor, de um administrador. Várias palestras sobre administração vêm com o exemplo de Neemias. Então ele tem tudo bem organizado, ele sabe a conta para todas as coisas. E o resultado da oração é que deu tudo certo. A reconstrução dos muros. O ministério de Neemias possibilitou completa restauração, não somente física dos muros, mas também a restauração moral, a restauração na segurança. O povo estava com o moral lá embaixo, e aí depois da reconstrução dos muros, imagina só, a alegria do povo, a segurança, o povo estava inseguro, sem muros, insegurança. Os muros vêm a segurança, o povo agora, a cidadania retorna, a alegria, a paz. Então, Neemias é realmente esse exemplo, um exemplo de cooperação. Neemias conseguiu unir o povo em direção à reconstrução. É um exemplo de um líder de qualidade. Neemias conseguiu juntar ofertas suficientes para... Ele conseguiu também um projeto de reconstrução com os recursos que ele recebeu, que deu perfeitamente, não ficou devendo nada a ninguém. O exemplo de Neemias nos inspira hoje a orar, a chorar também a situação do mundo, a situação de muitas igrejas, de muitos templos abandonados, caídos, aos escombros, destruídos, templos que estão sendo vendidos para até situações constrangedoras. Nós aprendemos com Neemias a orar ao Deus que restaura em todos os sentidos, em todos os setores. Neemias é exemplo de liderança para nós, em qualquer espaço, em qualquer empresa, em qualquer assunto. Neemias é exemplo de liderança. Concluindo, na oração de Neemias percebe-se o caráter e as qualidades de um ser que orava e jejuava sempre. Não há algo tão revelador a respeito do coração de uma pessoa quanto a sua oração. E a oração de Neemias, ela é uma oração realmente que comove. A prece
como o modo como ele fala com Deus. Diferente de muita gente que ora hoje aí, dizendo diferente, dizendo que vai restaurar, mas o modo de orar é bem diferente. Neemias derrama sua alma diante de Deus. Compartilha a compaixão do próprio Senhor pela cidade, pelo povo triste, pelo povo ali atingido pelo inimigo, pela maldade, pela guerra. A intercessão e o exemplo de Neemias fortalecem a nossa vida hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro, no campo, em qualquer lugar onde você está. Neemias contribuía com os próprios bens para a manutenção, para ajudar na reconstrução. Neemias não ganhou nenhum centavo para dirigir, liderar. Pelo contrário, ele investia tudo na obra. Esse é outro exemplo. Ele usou a posição profissional dele para a glória de Deus, tornando-se uma testemunha, uma autoridade, um exemplo para o imperador. O imperador viu em Neemias como o faraó viu em José, como Nabucodonosor viu em Daniel, o rei da Pérsia viu em Neemias. E que também as autoridades dos nossos dias vejam em nós esses servos de Deus, prontos para orar e jejuar, e também para reconstruir, para trabalhar na reconstrução da cidade. Não é tarefa só do poder público e dos governantes. Pode ser uma tarefa também da igreja, uma tarefa dos servos de Deus, como foi de um copeiro chamado Neemias. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nossa resposta é sim ao apelo dessa reunião. Queremos treinar, orar e jejuar com Neemias. Pedimos também saúde para os doentes, portas de emprego abertas para os desempregados. Pedimos pela nossa igreja, que está celebrando batismos hoje, a sua bênção seja sobre os nossos novos irmãos e sobre a igreja que recebe novos servos para o reino do Senhor. Dá-nos sabedoria e cuidado no modo de apacentar o teu rebanho. Pedimos também um avivamento do Espírito Santo para a nossa cidade, para a nossa igreja, para a nossa terra. Pedimos essas bênçãos a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome do seu Filho amado, nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo, oramos e todos digam amém e amém. Chegando ao final da nossa primeira reunião nesse domingo do Senhor, nosso convite a você para participar da nossa reunião presencial à noite, 18 horas. Estaremos em reunião presencial, Rua do Senado 308, terças e quintas, 19 horas. Também você é o nosso convidado especial, Rua do Senado 308. Dá tempo participar. E também as nossas reuniões online. Terças-feiras temos a nossa Eneida, missionária Eneida, dirigindo aqui a live, uma reunião para a família, para um pequeno grupo. E às sextas-feiras nós estamos juntos aqui para a reunião das grandiosas e preciosas promessas de Deus. E aos domingos, 2 reuniões para você participar em sua casa, onde você estiver, no seu carro. Nosso parabéns para os aniversariantes da semana, dia 21, Isaías Teles, nosso embaixador do rei. Parabéns, Isaías. Lenice, do PGM Pré-Orlando, parabéns, Lenice. Dia 28, Rogério Sampaio, parabéns, Rogério. Chegando mais um nível, Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, sua família. Dia 28, Estevam Júnior, também participando aqui, sempre participando das nossas reuniões. Parabéns, Estevam, feliz aniversário também. Nosso cunhado aí, irmão da missionária Eneida Pimentel Mendes. Deus abençoe, não saia daí que tem uma bênção para você. Em Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém.